Está para ser votado no Senado Federal a autonomia ou a independência do Banco Central. Nesse vídeo eu quero conversar com você por que isso é importante, como é que todo esse processo funciona e se você é novo ou nova aqui no canal, eu convido você a se inscrever, porque aqui a gente fala sobre finanças, economia, certificações do mercado financeiro e tudo mais que vier à telha, beleza? Ó, seguinte, vamos falar sobre a autonomia, sobre a independência do Banco Central, que é um projeto de lei que está sendo votado que é muito importante. Ele deve ser votado no começo de novembro no Senado Federal. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes, deixando a minutagem aqui embaixo, caso você queira ir direto para o assunto. Por quê? Primeiro eu vou explicar como é que é criado uma lei aqui no Brasil, como ela tem que passar, qual que é o papel do Senado, até porque em um dos vídeos que nós falamos no nosso canal é importante você entender a estrutura política. Se você já entende disso, é só clicar na minutagem que eu estou deixando aqui para você ir direto para o assunto do Banco Central. Então, olha só, qual que é o papel do Senado Federal? Então, o nosso Congresso Nacional ele é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, ela representa a população, tanto é que nós temos 513 deputados. Já o Senado Federal, ele não representa a população em si, ele representa os estados, tá? As unidades federativas. Então, o papel do Senado é representar as unidades federativas, o estado de São Paulo, por aí vai. E é exatamente por isso que, independente do tamanho do estado, nós temos 3 senadores para cada um dos nossos estados, seja São Paulo ou seja o Acre. Beleza? Entendendo isso, qual que é o papel do Senado perante o Banco Central? O Senado, ele vai votar esse projeto porque é o papel do Senado representar os estados para saber se uma lei como essa, ela vai de fato ser interessante para os estados. Estou falando isso para dizer o seguinte, não precisa de aprovação da Câmara dos Deputados para que isso aconteça. O Senado pode decidir isso. Como que a gente cria uma lei? Pode ser uma lei por iniciativa popular, que é a parte mais difícil. Você cria um projeto de lei, colhe algumas assinaturas, entrega para algum parlamentar que vai levar isso para votar no Congresso. Só que é o seguinte, quando chega um projeto de lei, ele precisa passar por algumas comissões, tá? E a primeira comissão é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão, ela não vai julgar o mérito da proposta. Essa comissão vai julgar apenas se a proposta de lei não é inconstitucional. E aí, se passar, dependendo do assunto, pode ser que precise passar por outras comissões, como essa precisa, que é uma comissão de assuntos econômicos. Passando pela comissão de assuntos econômicos, será votada no plenário, onde todos os senadores, no caso, vão votar. A gente cria lei através da iniciativa popular, vai passar por todos esses processos. Pode ser um projeto de lei encaminhado por um próprio parlamentar, que também passa por todos esses processos. E pode ser um projeto de lei também vindo do governo, em outras palavras, do executivo. Então o presidente pode mandar, os ministros podem mandar projetos de lei para que sejam votados nas casas. O caso da independência do Banco Central, agora sim a gente começa a falar especificamente sobre isso, é um projeto de lei do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Então tá sendo votado, o governo atual, através do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também são favoráveis a essa votação. E vamos entender o porquê que isso é importante. Olha só, o Banco Central, ele tem como papel principal controlar o poder de compra da nossa moeda. Tá funcionando? Não sei, a gente poderia discutir isso em outro vídeo, certo? Só que é o seguinte, o presidente do Banco Central hoje, ele é indicado pelo presidente da República, tá? E precisa inclusive ser aprovado pelo próprio Senado Federal, ele passa por uma sabatina ali no Senado, e não tem prazo para o mandato dele. Ele pode ficar o tempo que for necessário ali, o presidente da República pode mandar ele embora antes, pode, enfim. O projeto de independência, ele prevê que o presidente do Banco Central tenha um mandato de 4 anos. E que o mandato do presidente do Banco Central não se equivalha ao período de tempo do presidente da República. Explico. Imagine o seguinte, presidente Bolsonaro vai indicar o presidente do Banco Central.
totalmente possível, certo? Só que o presidente do Banco Central não começaria no começo do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Começaria a partir do início do 3º ano de mandato e terminaria no final do 2º ano do próximo mandato. Então pode acontecer, por exemplo, que o presidente do Banco Central tenha um mandato, exemplo, pegando aqui exemplo totalmente hipotético, tenha um mandato que começa no 3º ano do presidente Jair Bolsonaro e termina, hipoteticamente, no 2º ano do presidente eleito pelo PT, por exemplo, tá? Por que isso? Porque dessa forma, o presidente do Banco Central, ele não estaria necessariamente a favor dos interesses do governo, mas a favor dos interesses do Estado. Porque se o presidente do Banco Central for muito alinhado com o presidente da República em exercício, ele pode usar algumas políticas monetárias que talvez não sejam tão boas assim para a economia, mas naquele momento pode causar grande capital político para o presidente da República. Em outras palavras, pode trazer uma sensação boa e, portanto, trazer votos para aquele presidente em uma segunda eleição. Então a ideia de proposta de independência do Banco Central, que eu particularmente gosto dessa ideia, é fazer com que a autarquia seja menos subordinada ao presidente da República. Eu não estou dizendo que não será subordinada, mas menos subordinadas. Nessa proposta também tem incluir como missão do Banco Central, como tarefa do Banco Central, buscar a estabilidade de empregos, buscar o pleno emprego. Então, o Banco Central teria aí mais uma atribuição, porque hoje a atribuição do Banco Central é apenas controlar o poder de compra da nossa moeda. Nessa proposta, inclui-se a ideia de que o Banco Central também terá uma meta de emprego. Isso aqui eu não sei se é tão bom assim, porque eu não sei quais mecanismos o Banco Central poderia fazer para buscar isso. Porque a grande verdade é que o Estado em si, que o Banco Central, não cria emprego. A grande verdade é que o Estado, que o Banco Central, o máximo que eles conseguem fazer é facilitar o ambiente de negócios para que a iniciativa privada crie os seus empregos. Então, quanto mais fácil for empreender nesse país, mais a gente vai conseguir gerar emprego. Beleza? Então a ideia principal é essa, fazer com que o presidente do Banco Central não esteja tão dependente do presidente da República para tomar decisões e que seu mandato, inclusive, possa, dado um cenário político, coincidir entre dois presidentes de partidos totalmente antagônicos, e assim a gente vai ter que promover um diálogo entre, sei lá, um presidente do Banco Central liberal, como é o caso do Roberto Campos Neto, eventualmente sendo presidente do Banco Central em um eventual governo de esquerda. Então, isso é interessante a gente olhar, porque aí traz mais independência ao Banco Central. E diga-se de passagem, os países que têm bancos centrais mais independentes, segundo inclusive o próprio presidente Roberto Campos Neto, tendem a ter menos inflação, porque aquela autarquia, aquele banco não está pensando em interesses políticos, apenas econômicos. Conta aqui nos comentários o que você acha dessa proposta. Será que vai fazer sentido? Será que será aprovada? Faz sentido para a nossa economia? Qual que é a sua percepção? Vai ser muito legal a gente debater. E claro, se você gostou, deixa aquele joinha, a gente se vê no próximo material. Tchau!